Muito bem, estamos aqui de volta para o último encontro do estudo da segunda parte do livro A Evolução em Dois Mundos. Evolução em Dois Mundos não há, Evolução em Dois Mundos. E o estudo envolve os capítulos 17 a 20, capítulos que, diferentemente do que nós vimos anteriormente em outros que os precederam, são integrados, à exceção do último, que só tem mesmo uma pergunta, e mesmo assim é uma pergunta extremamente rica em termos de indagação e extremamente rica na resposta. Todos os outros possuem um número grande de questões. O 17 tem 3, o 18 tem 5, o 19 tem 6 e o 20 apenas uma. Então, vocês percebem que nós temos aí um trabalho grande, que é o de tentar equacionar todas essas questões no tempo que é o tempo reservado aos nossos estudos. Em algumas, eu vou procurar, na medida do possível, ser bastante detalhista, porque elas envolvem a necessidade desse detalhe. Outras, talvez não seja necessário trabalhar. Não porque as respostas sejam curtas, tem resposta curta que vai demandar a nossa atenção. Ele começa recebendo um conjunto de questões a respeito da desencarnação. E a questão vem, de certa forma, em linha com aquilo que nós havíamos analisado na nossa última conversa, porque quem o indaga quer saber da desencarnação na infância e faz uma ligação. Quer saber se essa desencarnação precoce, quando a existência ainda está recomeçando, mas esse recomeçar é um ensino espírita que André Luiz divulga e trabalha, não é um conhecimento comum entre as pessoas, apenas do ponto de vista da intuição. Essa questão houvera sido apresentada por Allan Kardec aos espíritos. Lá, no capítulo reservado à pluralidade das existências, na parte segunda do Livro dos Espíritos, há um título denominado Sorte das Crianças depois da Morte. As questões são a 197 até a 199. E é muito interessante, desse conjunto de questões, observar uma delas particularmente, né? As outras, evidentemente, vocês conhecem e sabem serem importantes, porém, há uma que tem ligação direta com aquilo que nós vamos ler em André Luiz, que é a 199. Kardec pergunta por que, frequentemente, a vida se interrompe na infância? E ele fala com base nos dados que certamente eram de todos conhecidos na realidade da França, nos dias em que ele esteve ali reencarnado. É muito comum a apresentação de números reveladores da precocidade da desencarnação de espíritos com poucos anos de reencarnação, de existência. E isso se devia principalmente à dificuldade ou às dificuldades que aquelas crianças enfrentavam, particularmente em Paris, naquele momento da vida em sociedade, que era o começo de uma industrialização que não poupava nenhum
dos corpos entregues às tarefas repetitivas, insalubres da experiência reencarnatória, né? Nós temos relatos, eles fundamentados todos em números, que apontam essa questão. E ele, então, recebe a seguinte resposta, que mostra a linha que André Luiz vai seguir. A curta duração da vida da criança pode representar para o espírito que a animava o complemento de existência precedentemente interrompida antes do momento em que devera terminar. E sua morte, também não raro, constitui provação ou expiação para os pais. É evidente que quando a gente faz a leitura e o comentário desta questão, diversamente do que a gente vai fazer aqui agora, aprofundando esse detalhe, nós corremos logo para a letra B, porque a questão é subdividida, e a letra B diz o que sucede ao espírito de uma criança que morre pequenina. A gente já parte, recomeça outra existência, e com isso desenvolve o papel da consolação, né? A importância de demonstrar para as pessoas que procuram, principalmente o atendimento fraterno, é que este tipo de ocorrência leva o espírito, logo em seguida, a ter novas oportunidades, como todos as temos, apesar das nossas fragilidades, apesar dos nossos descompromissos para com a lei divina. Então, nós temos novas oportunidades, somos chamados a nova experiência, e isto é um mecanismo que a lei divina nos faculta, nos oferece, para que nós possamos efetivamente aprender e avançar. Mas André Luiz vai aprofundar aquilo que está na questão A, e o faz logo de cara dizendo: elas são frustradas logo no berço, não por uma simples punição externa da lei divina, mas porque a própria lei divina funciona em todos nós. Então, não é uma questão de um castigo, mas é uma questão de funcionar em nós esse mecanismo de ajuste. E aí ele começa a detalhar, começa falando especificamente sobre o equivocado trilho, a equivocada trilha do suicídio. Porque aquele que é deliberado ou fruto do desregramento traz às nossas almas, aos nossos espíritos, aos corpos espirituais, calamitosos desequilíbrios, como se fossem tempestades ocultas que desencadeamos por teimosia no campo da natureza íntima. Então, carga venenosa, instrumento perfurante, projetis fulminatórios, afogamentos, enforcamentos, quedas calculadas de grande altura e multiformes viciações com que as criaturas responsáveis arruinam o próprio corpo ou aniquilam, trazem uma morte prematura, muitas vezes até na juventude. Quando os anos e as dificuldades se tornam difíceis, acaba a pessoa desencadeando esse ataque contra uma estrutura que nos é ofertada periodicamente para que possamos avançar, submeter-nos às provas, provas necessárias justamente ao nosso reequilíbrio, à nossa demonstração de capacidade. Mas nós fraquejamos. E ao fraquejarmos, eis que surge pela lei em nós a necessária cobrança de adequação.
Então, não se trata de impor a B ou C um castigo porque Deus nos quer punir, mas de descobrirmos nós que aqueles atos que imaginávamos serem justificados não têm qualquer justificativa. Não há campo aqui para a gente descer a mais outros detalhes, até em termos de conteúdo espírita, mas eu recomendo para vocês, depois, se possível, a leitura do capítulo 5 do Evangelho, quando Kardec aborda a questão das aflições. Não por acaso, ele termina a análise das aflições sem falar nas instruções dos espíritos. São as análises mesmo feitas por ele. Ele termina com comentários sobre suicídio e loucura. Porque entende ele, naquele momento da exposição do Evangelho, quando ele vai fazer um balanço a respeito de como estamos, que a carga das aflições que temos, que é exatamente proporcional à nossa responsabilidade, e é por isso que ele avança dizendo as aflições que provocamos agora e as aflições que provocamos ontem, trazem todas elas um peso. Ele avança nessa análise para falar a respeito desses dois caminhos que levam ao desequilíbrio. O suicídio, que é quando a pessoa, então, entende que a vida se torna mais pesada do que ela poderia suportar e termina a existência por um desses mecanismos apontados aqui exemplificativamente por André Luiz, ou então ela se faz totalmente desequilibrada. A gente vai voltar nesse assunto do desequilíbrio um pouquinho mais à frente. Então, ele avança aqui no texto para, no quarto parágrafo, nos dizer: ante o impacto da desencarnação provocada, semelhantes recursos da alma entram em pavoroso colapso, sob traumatismo profundo, para o qual não há termo correlato na diagnose terrestre. Então, não existe mesmo como encontrar, numa ciência que observa apenas e tão somente o corpo, um flagelo que é imposto à consciência, é imposto a alguém que vai, aos poucos, descobrindo-se um espírito que tem uma longa trajetória por cumprir, uma trajetória que se iniciou dentro das expressões mais simples, e essa é uma informação que todos nós que terminamos o estudo do livro acabamos por obter em detalhes. Todos nós nos recordamos da primeira parte dessa obra e sabemos o quanto ela nos traz em detalhes essa evolução. E vem aí, então, agora a checagem, né? Lá em Memórias do Suicida, que eu já outras vezes aqui me reportei, esse exame de consciência é, inclusive, conduzido por espíritos mais experientes. Aquela jornada feita por Camilo, que, ao lado de outros companheiros, é levado a examinar-se para entender por que havia escolhido um caminho tão errado, para mim é a justificação de todo o livro. É dizer, está ali, diferentemente do que muita gente aponta, né? Eu vejo gente falar de Memórias do Suicida porque fica tentando encontrar um lugar onde os suicidas são reunidos. E, para mim, o livro só tem lógica, só tem sentido, quando mostra o exame de consciência a que aqueles espíritos, e todos os que eventualmente buscamos equivocadamente o caminho do suicídio como saída da existência, é esse exame de consciência que nós somos levados a fazer. Tá, você achou que aquilo era o correto, você tomou aquela medida, mas pensa, por quê? E é nesse exame que o espírito, então, descobre que o que fez, embora entendesse justificado, e
o exemplo de Camilo é fenomenal, fenomenal mesmo, né? Eu perdi a visão. Um escritor estava ficando impossibilitado de dar continuidade ao meu trabalho. Eu dependia dele para sobreviver. Então, a saída foi entrar no meu gabinete de trabalho, pegar um revólver e me dar um tiro. Tá, tá bom. Isso está aí. Você até há pouco tempo sentia a impressão no seu corpo espiritual daquilo. Aquela imagem como que ficou fixada na sua memória, na sua lembrança. E ela te fazia sofrer, te fazia experimentar a dor de quem se agrediu, achando que estava agindo corretamente. Mas isso não é a questão. O que é que te levou a tomar essa atitude? E quando ele descobre que foi o orgulho ferido, que foi aquela pretensa condição de superioridade, ele cai em si. Esse cair em si, que Jesus representou maravilhosamente bem na história do filho pródigo, é o que todos nós temos em relação à lei divina. Cair em si e descobrirmos que nós efetivamente nos equivocamos. E aí vem o quê? Bom, vem a ideia de que precisamos voltar a experimentar uma reencarnação e que talvez ela não tenha um término exitoso, ela seja interrompida. Nós vamos ver os detalhes só depois desse parágrafo que vem aqui, porque no quinto, André Luiz, então, nos fala sobre a loucura, indescritíveis flagelações que vão da inconsciência descontínua à loucura completa, senhoreiam essas mentes torturadas por tempo variável, conforme as atenuantes e agravantes da culpa, induzindo as autoridades superiores, porque aí então a supervisão dos que nos querem ver reequilibrados e avançando, a reinterná-las no plano carnal, quais enfermos graves, em células físicas de breve duração, para que se reabilitem gradativamente, com a justa cooperação dos espíritos reencarnados, cujos débitos com eles se afinem. Percebam que é nessa hora que a informação que nós detemos nos impede de seguir muito em detalhamento. Porque você terá que dizer para alguém que não tem noções sobre reencarnação, porque se tivesse, compreenderia, ainda que com sacrifício, que a existência que se findou na infância não representa o fim do espírito, mas o fim de uma jornada, e é preciso educar-nos nesse sentido, né? As nossas existências findas são o fim, o encerramento de uma jornada apenas de uma jornada, não dos nossos espíritos. O corpo físico que temos fica, os nossos espíritos prosseguem, vão se reabilitar. Então, você falar que aqueles que passam por isso têm algum tipo de vínculo com a situação, pode muitas vezes piorar ainda mais o quadro. Então, é a hora da gente abordar sem abordar com profundidade. É por isso que eu digo que todas as vezes que eu tive a chance de atender alguém em situação assim, eu rapidinho falava sobre a questão da desencarnação de crianças, como regra no passado, hoje como exceção, mas que muitas vezes ocorre a desistência voluntária de reencarnar e, eventualmente, precoce, com poucos dias, poucos meses, poucos anos, na juventude, mas logo em seguida vinha à luz na conversa, a questão, olha, mas é o espírito que vai ter uma outra oportunidade. E vi alguns pais me dizerem, em meio a lágrimas, será que pode ser conosco? E você, então, que desconhece por completo os mecanismos em que se estrutura a nossa realidade de natureza espiritual, diz que pode sim.
Pode não? Não sei. É muito difícil fazer uma afirmação assim, né? Prefiro dizer a realidade. Não sei, não sei. Pode ser que volte? Pode, pode, né? Mas pode ser que não volte. E pode ser que ainda volte numa condição que também demande cuidados. São coisas que nós não temos domínio. E do ponto de vista espiritual, entendo, como diz aqui André Luiz, que apenas aqueles espíritos muitíssimo bem preparados tenham condições de discorrer mais a respeito do assunto, né? É interessante, aprofundando um pouco mais a questão, na altura do nono parágrafo, ele volta a essa questão da proximidade entre eles, quando ele diz assim: urge ainda considerar que todos os enfermos dessa espécie são conduzidos a outros enfermos espirituais. Os homens e as mulheres que corromperam os próprios centros genésicos pela delinquência emotiva ou pelos crimes reiterados do aborto provocado em existências do pretérito próximo, para que, servindo na condição de dentes e guardiães de companheiros que também se conspurcaram perante a eterna justiça, se recuperem a seu turno e segue aí. Então, vejam vocês que ele faz uma abordagem que tem toda a ligação com o que foi dito nos capítulos anteriores, onde ele falava da justiça divina operando em nós, num processo de ajuste em decorrência das nossas infrações no assunto de natureza sexo. Ele volta a essa questão, né? E fecha essa abordagem agora, né? Em que você consegue, ao interligar, perceber o quanto o espírito está preocupado em sedimentar em todos nós uma informação que eles tratam sempre com muito zelo, muito zelo. E escreveram isso no momento em que, para a humanidade, a questão envolvendo a liberdade, num assunto assim, atingiu o seu máximo. Nós temos relatos sobre o passado, sobre comportamentos muitas vezes praticados nessa área, mas por vezes restritos, comportamentos dentro de certas áreas, certos grupos, e de repente há uma amplitude da compreensão do tema, um debate alargado a respeito disso, e sou honesto para vocês, acho que quanto mais se debate, mais se educa, melhor fica. É importantíssimo discutir, isso não pode ser tabu, conversar a respeito disso em família, conversar a respeito disso na escola, não pode de maneira alguma se converter num tabu, em alguma coisa inaceitável, proibida, longe disso. É tema mesmo para se falar. E os espíritas somos, então, de certa maneira aqui, beneficiados, porque a gente conhece um comentário pela realidade espiritual. É dizer, enquanto os comentários se limitam à questão do ponto de vista fisiológico, é ótimo, porque a pessoa precisa conhecer o próprio organismo, não pode entender as coisas de maneira equivocada, ouvir a saber de maneira equivocada. Agora, nós aprendemos as coisas de uma forma muito mais completa, muito mais rica. E aqui está, então, olha, funciona mais ou menos assim. É um mecanismo que a justiça divina permite. Evidente, evidente que é uma opinião espiritual. E toda opinião espiritual nós a recebemos, ponderamos, somamos a outras, balanceamos e tomamos uma posição. Acho que vale a pena também, para quem tiver um tempinho de sobra, voltar ao livro Vida e Sexo, de Emmanuel, tá?
que é um livro em que essas questões são todas elas muitíssimo bem enfrentadas. Eu não vou falar sobre sexo e destino, do próprio André Luiz, porque, embora a questão também apareça, a abordagem do Emmanuel me parece sim mais complementar a isso que nós estamos tratando aqui, tá bom? A segunda questão desse mesmo capítulo 17 é uma pergunta curiosa, né? Há casos de desencarnação, estando o espírito desdobrado nas zonas umbralinas, por exemplo, e o corpo em estado comatoso? E André Luiz responde: olha, isso pode acontecer do ponto de vista da exteriorização do pensamento. Céu e inferno são quadros que revelam equilíbrio ou perturbação, alegria ou dor. E eles começam em nós. Quer dizer, aonde estivermos, vamos estar experimentando essas sensações. É aquela ideia mesmo de viajar de uma forma equilibrada, alegre, ou optar por viajar perturbado e sempre mergulhado em sentimentos menos elevados. É pura opção, pura opção. Cada qual tem a chance de fazer a sua. E isso porque, agora eu volto no capítulo 5º, as aflições são o quadro de quem está num mundo de expiações e provas. Elas são um quadro. Né? Por isso que quando Kardec coloca a análise, ele começa daí. Onde estamos? Nós estamos num quadro de aflições. O Evangelho é sempre assim. Os quatro primeiros capítulos são as premissas que ele parte para olhar. E as palavras de Jesus são claras. O reino é daqui, não revogo a lei, não se chega ao reino sem muitas experiências, os mundos são esses campos de experiência, essas são as premissas que ele constrói o Evangelho segundo o Espiritismo. E ele começa a análise justamente disso, onde nós estamos. E o homem na Terra está sempre diante de um quadro de aflições. Sempre. Não tem como fugir. É um mundo de expiação. É um mundo de provas. Não é mundo feliz. Não é mundo celeste. Então, você começa justamente tendo que enfrentar essas dificuldades. Algumas que nós fizemos ontem. Então, a gente se reencontra com elas. Outras, mais tempo. E aí, talvez, explique, particularmente, a questão das desencarnações precoces da anterior. Então, viver nesse estado de céu, de inferno, é, na verdade, uma opção que todos nós devemos exercer sempre da melhor forma possível, entender o sofrimento e trabalhar para vencê-lo. A última questão desse capítulo é uma questão bastante prática, né? E altamente assim, reveladora. Os espíritos encarnados que tiveram desequilíbrio mental de alta expressão, quando voltam à realidade espiritual, recobram imediatamente a lucidez? E a resposta é dolorosa demais, né? Isso nunca sucede, porquanto a perturbação dilatada exige a convalescença, indispensável, cuja duração naturalmente varia com o grau de evolução do enfermo em reajuste. Então, todas as vezes que a gente estuda desequilíbrio mental, que sabemos nós vir a ser o desequilíbrio de natureza espiritual, precisamos ter em mente que esse desequilíbrio não cessa de imediato. É algo assim, extremamente doloroso saber que espíritos que por ele passam, que o enfrentam, continuarão na realidade espiritual por um tempo que não dá para precisar, mas nunca é imediato recobrar a lucidez, gozando da mesma situação, vivendo os mesmos quadros. Acho que também aqui,
por todas as leituras que ele nos oferece sobre o assunto, o livro Libertação, em algumas de suas passagens bastante tristes, dá um bom quadro a respeito do tema, né? De todos aqui que eu me recordo, evidentemente poderia pontuar outras obras em que ele trabalha isso. O livro Libertação é daqueles assim de deixar a gente complicado. Em Obreiros da Vida Eterna, há também um capítulo de número 15, Obreiros da Vida Eterna, em que ele aborda essa questão. Tá? Então, quem tiver a chance de ir lá no livro vai encontrar um relato muito interessante ligado a esse mesmo tema. Aquilo que nos deixa assim bastante aflitos, né? Porque estar em desequilíbrio e depois permanecer em desequilíbrio espiritualmente é complicado. No 18, Evolução e Sumário, nós temos um rol de questões também muito interessantes. A primeira delas, e embora a resposta seja longa, o meu comentário vai ser sucinto, porque a gente já passou por essa questão inúmeras vezes, né? Voltam a questioná-lo sobre o ponto de vista do mal. É interessante porque Kardec, em A Gênese, faz uma análise sobre o bem e o mal que eu vou ser sincero para vocês, do ponto de vista eminentemente teórico, filosófico, para usar assim, uma palavra que talvez revele a lucidez da abordagem. Eu não me recordo de nada mais lúcido sobre o tema. E olha que eu sou um leitor quanto mais de coisas ligadas a esse assunto, né? Primeiro, porque elas são sempre exploradas do ponto de vista teológico, o mal como criação de espíritos revoltados, etc., com poder. Kardec vai partindo de todas essas ideias e simplesmente esclarece o tema. E ele o faz, como a gente já falou, porque no livro livro Gênesis da Bíblia, a ideia, depois de se relatar a criação, que no meio do jardim do Éden existiriam há relatos que falam em uma e há relatos que falam em duas, tá bom? Vou ficar com o do povão. Uma árvore que não era da macieira, mas era uma árvore onde havia o fruto da ciência do bem e do mal. É muito interessante, né? Porque ele começa a Gênese quando fala de Deus. O capítulo 1, eu já disse para vocês, né? Quem está aqui comigo há muito tempo, falei, ele volta sempre no assunto. Para mim é um livro à parte, né? Aquele é um livro à parte. O capítulo 1 é o caráter da revelação espírita, é um livro à parte. Não tem nada a ver com o que vai ser abordado. Mas a partir do 2, ele vai no tema central da criação. Qual é o tema central da criação? A existência de um Criador, Deus. Mas, em seguida, ele enfrenta a questão do bem e do mal. Por quê? Ora, é uma realidade presente em todos os pensadores no mundo. Todos. Todos se questionam sobre o mal. E por quê? Porque o mal existe. O mal existe. E aí, todos se debruçam diante da célebre questão. Olha, Deus é o criador de tudo? É. Tá, então ele criou o mal. E você fica aí numa saia justíssima. Porque se ele permitiu que houvesse alguém voltado para o mal, se ele destinou alguém voltado para o mal, todos os atributos que nós vemos em Deus ao máximo começam a ruir em alguns pontos. Então, Kardec enfrenta isso com uma racionalidade, com uma lógica. E a pessoa
Se leu Kardec fazer uma pergunta dessa para o André Luiz, né? O que imaginava que ele fosse responder? E ele começa o primeiro parágrafo assim: ninguém nasce destinado ao mal, porque isso derrogaria os fundamentos do bem eterno. E é sobre eles que está a obra de Deus. Deus é o bem. Não pode ter destinado alguém para viver no mal, né? O que ele mostra em seguida é a realidade. O espírito renasce no berço terrestre, trazendo consigo a provação expiatória a que deve ser conduzida, ou a tarefa redentora que ele próprio escolheu, de conformidade com os seus débitos. O que significa que a ausência do conhecimento do bem é que nos faz agir no caminho equivocado que denominamos mal. Então, não tem muita escapatória. Tudo mais que ele vai trabalhar é nesse sentido. Quer dizer, ele não vai destoar de Allan Kardec. E a razão é simples. A análise que Kardec faz é a análise. Sabe, eu não conheço, sou sincero para vocês, ninguém que tenha visto essa questão com a lucidez com que ele trabalha o assunto, para nos dizer, ao final, bom, como nós não valorizamos a prática do bem, nós insistimos em comportamentos reveladores de atitudes que são equivocadas, denominadas mal. Agora, ninguém foi destinado a isso. Ninguém está condicionado a agir assim. Age porque ainda tem pontos que lhe impõem esse tipo de postura. E o principal ponto que lhe impõe é a ausência do conhecimento. Porque quem faz o bem sabe que a satisfação é muito maior do que a de quem faz o mal. O drama é fazer com que as pessoas entendam isso, né? Teologicamente, não é essa a explicação que a gente encontra. E filosoficamente, se há atribuição a divindades, né, sobre aquele ponto da história da filosofia, vai chegar um momento em que vai se negar a própria existência de Deus. Por quê? Porque o mal está lá. E nós estamos diante de dois fatos que criam esse episódio marcante, principalmente para os pensadores que não são de acesso presente, né? Que são os pensadores depois do terremoto de Lisboa e os pensadores depois de Auschwitz. Esses dois fenômenos de comportamentos sociais, um deles da natureza que destruiu um número enorme de vidas em Lisboa e chocou. O próprio Kardec se revela assim aturdido com aquilo, né? Porque a questão, mas quanta gente boa desencarnou ali. E os espíritos dizem: olha, você está olhando corpos. Na Terra não há espíritos bons. Você está olhando corpos. Se o espírito desencarnou antes da hora, nós já te dissemos, ele tem um acréscimo posteriormente. Agora, são os males que não cabem ao homem ainda, pela sua inteligência, conjurar, tem que prevenir. Os fenômenos naturais não são fenômenos que nós temos como evitar, porque entram em leis a que estamos sujeitos não apenas nós, mas todos os seres da criação. Essa leitura equivocada que quem escreveu o livro do Gênesis introduziu no pensamento humano, pelo momento em que estava quando escreveu, é que é complicada, porque coloca o homem num patamar acima dos demais seres. Os animais são para ser para nossa satisfação, e não é esse o raciocínio. Não é isso que o Espiritismo nos ensina. Os animais são seres para serem protegidos por nós, não para serem consumidos, não para serem dizimados. Eles não são fruto da nossa distração. Eles são seres em evolução.
O livro que a gente está estudando mostra isso tão claramente. O princípio inteligente recebe uma carga protetiva de espíritos que zelam para que o seu aproveitamento evolutivo seja o máximo possível. A gente vai voltar nesse assunto aqui dentro do dia de hoje, porque há uma questão ligada a esse ponto. Então, vejam vocês como é a questão número 5 desse capítulo mesmo. Vejam como a visão é diferente. Então, cresce, domina, você quem diz, você... Não é. Mais tarde, quando se vai fazer a narrativa sobre Noé, que também é lida de maneira completamente diversa do que aconteceu, Noé, previdente e avisado do ponto de vista espiritual sobre um período de largas enchentes, cuidou de construir uma arca, um barco, que fosse, inclusive, protegido do ponto de vista da cobertura, esse é o sentido de se pensar numa arca, algo coberto, em que ele pudesse e pôs o seu próprio rebanho. E por quê? Porque a chuva torrencial levaria à morte todos os rebanhos que ali estavam. E quando ele voltasse à sobrevivência de alguém que era dedicado à agricultura e ao pastoreio, estaria completamente perdida. Vai buscar aonde se todos os animais morreram? Onde eu vou conseguir? Qual era a noção dele de geografia, extensão? Tem que se pensar no homem no seu tempo. Então, ele protegeu o seu rebanho. Ah, não, ele foi buscar um casal de cada animal. Isso é uma besteira. Isso é uma besteira fenomenal. Sabe, ele foi buscar o rebanho que tinha, que, consequentemente, como acontece nos rebanhos, tem um percentual de machos e outro de fêmeas. Por quê? Porque é do acasalamento dele que o rebanho continua. É tão óbvio o raciocínio, mas não. Vem lá aquela narrativa fantasiosa, ele saiu catando, e aí vem o desenho, vem a girafa, vem o leão. Seria o único lugar em que animais estariam guardados e não se devorariam uns aos outros. No zoológico, você precisa manter entre grades. Por quê? Porque se o leão estiver solto, não sobra um dentro do... Mais a leoa do que o leão. Não vai sobrar um. Então, não, ele foi buscar. E eu brinco, né? Pegou o urso polar também. Foi atrás da foca. Né? Porque percebe, o raciocínio é muito infantil. É muito infantil. É típico de quem conta alguma coisa querendo contar vantagem. Mas é uma vantagem equivocada. Ele foi a previdente. Foi a previdente. Segunda pergunta. Qual a relação percentual de tempo existente entre os estágios que o espírito de elevação mediana vive como encarnado e como desencarnado? Essa é uma pergunta sempre feita, né? E que levou o Hernani, naquele livro que ele editou pelo SEAC, a fazer uma projeção a respeito do número médio de anos que nós viveríamos na realidade espiritual e viveríamos depois da encarnação. Se a memória não me trai, ele estabeleceu isso em torno de 300 anos, 250 a 300 anos. Eu já dei esse capítulo de cabeça que agora juro que eu não vou me recordar, mas é um livro que ele escreveu e foi publicado pela SEAC Editora, capa preta, é de todo mundo conhecido. E ele faz essa conta lá com base em André Luiz. Olha, acho que em torno aí de 250 a 300 anos. Então, aí o André Luiz dá a resposta aqui bem objetiva. A percentagem de tempo, ela varia de acordo com o grau de aproveitamento do que nós tivemos no corpo físico. Então, quem aproveitou o corpo físico bastante, se você aproveitou o tempo para provisionar-se de conhecimentos e de virtudes, você vai ter um largo período na realidade espiritual para obter mais nobres recursos e poder voltar em condições melhores. É lógica a resposta. É lógica. Mas antes ele nos falou de quem volta lá desequilibrado.
Ele nos falou de quem volta lá na condição de suicida. Então, a gente tem que aproveitar bem a encarnação. Todo dia da encarnação são 24 horas, compostas de 60 minutos, cada um deles com 60 segundos, que nós temos que aproveitar e bem. E não é para descansar, é para conhecer, para servir, para trabalhar. O recado é muito claro, muito claro. Depois, alguém pergunta se há como identificar algum elo da evolução que existe no plano extrafísico e que é desconhecida na Terra. E ele diz, olha, além daqui, vai ser muito importante, vai ser muito útil, porque vai ser possível encontrar informações, mas não vai além disso. Além disso, né? Não vai além disso. E por quê? Porque é óbvio, a evolução se dá. Eu vou buscar aqui também, de passagem, um outro capítulo que todo mundo se recorda. Penúltimo capítulo do livro Nosso Lar. Quando ele volta para ajudar, visitar a família, ele tanto queria, tanto desejava voltar, volta e descobre que a família não está mais ligada na sua memória, diferente do que ele imaginava, que todos estivessem lamentando a sua partida. Não estão, não estão. Acho que é também alguma coisa muito útil não estar. Acho que é muito útil, né? Lógico que nós temos saudades, lógico que nós gostaríamos de ter a pessoa ao nosso lado, mas quem diz que ela não está? Quem diz que ela não vibra muito mais conosco do que quando aqui estávamos reencarnados juntos? É uma leviandade da nossa parte, muito grande. Então, estão conosco. Nós somos influenciados, intuídos pelos espíritos amigos, e ninguém vai recusar que um pai, uma mãe, um irmão, um tio, das múltiplas encarnações que tivemos, não se sintonize conosco, não nos ampare, não nos ajude. Isso é não entender a ideia daquela informação que nós já temos, tá? Agora, os pontos são diferentes. E lá, depois que ele fica sabendo do que estava acontecendo com o novo marido da Zélia, ele se sente na obrigação de ajudar. Essa mudança dele é fenomenal, porque ele sai do egoísmo vencido para o amor praticado. Mas pensa em como fazê-lo. E se lembra de Narcisa. Narcisa vem e diz que pode ajudar, e vai à floresta. Quando ele a acompanha à floresta, ele deixa uma passagem altamente esclarecedora. Ele descobre seres que não estão na categoria daqueles que nós contabilizamos aqui como sendo da escala normal. Ele vê ali aquilo que os espíritos apresentaram sob o nome genérico de elementais. E esta informação, que são gradações das múltiplas que nós descobriremos um dia, graças à nossa evolução, essas gradações são perfeitamente naturais. E aí ele então, mas espera, quer dizer que, ela diz, André, não é hora de perder tempo, né? Vamos ajudar quem precisa. E traz, por intermédio daqueles seres, os recursos que vão ser usados do ponto de vista espiritual para a recuperação do atual marido da Zélia. E ela acontece. Ele, então, depois desse gesto, volta e é admitido como cidadão de nosso lar. Na questão de número 4, ele faz uma pergunta se ainda, na atualidade, os espíritos superiores vão interferir para mudar as formas evolutivas inferiores nas quais o princípio inteligente estagia. E tem uma resposta altamente reveladora. Sim, todos os campos da natureza contam com agentes para fazer com que essa evolução aconteça. Então,
A supressão de determinadas espécies não significa apenas e tão somente o egoísmo do ser humano que as liquida ou as extermina. Muitas vezes, esse extermínio, esse desaparecimento decorre de leis naturais. E por quê? Porque todos são tendentes à evolução. As formas são passageiras. As formas são passageiras. O próprio espírito há de chegar num grau evolutivo em que a forma será prescindível. Nós vivemos falando em espíritos de luz. E o que é isso? É alguém cuja apresentação denota a inexistência de uma forma. É um raio de luz, uma luminosidade tal. Puxa, tudo evolui, tudo. Então, por que que as formas que estão conosco não fariam esse trajeto? Evidente que a forma mais elevada que o espírito pode ocupar nas encarnações, está lá no Livro dos Espíritos, é humana. Essa é a forma mais elevada nas encarnações, né? É a mais elevada, mas a tendência do espírito é abrir mão dela e chegar a um ponto que seja desnecessário ter qualquer forma. As coisas mudam. Aí, na última, vem a pergunta sobre os animais, né? Alguém curioso quer saber quem é, abaixo do homem, aquele que tem as mais dilatadas ideias, fragmentos, né? E ele, então, pontua. Olha, isso precisa de um estudo muito profundo. Não posso dar uma resposta assim de chutômetro, mas vou dizer para vocês, para matar a curiosidade. O cão, o macaco, o gato, o elefante, o muar e o cavalo são elementos que, na vossa experiência usual, têm uma riqueza mental em que o pensamento contínuo está sendo introduzido. Tá? Pronto. Então está dada aí a resposta para quem tinha dúvida, né? Olha, essas categorias têm um pensamento contínuo introduzido. Não detém o pensamento contínuo em profundidade, porque isso quem vai ter o espírito, com a assinalação da consciência. Agora, tem fragmentos? Claro que tem. Quem tem um animal em casa e com ele convive de maneira mais intensa, sabe que atende a comandos, tem as suas palavras-chave, tem certas orientações que ele observa, exprime a sua discordância na reprimenda, a sua felicidade no carinho, e não é apenas limitado ao cachorro, ao gato, vai estendendo, vai estendendo. Um cavalo dá demonstrações fantásticas, o animal já foi até objeto de considerações pela ficção. Quem se lembra do livro, mas particularmente dos filmes da série Planeta dos Macacos, sabe do que se está falando, a inversão, César e todo aquele comportamento. Então, um negócio assim fenomenal. Você vai entendendo que o pensamento contínuo tem a introdução fragmentária nesses princípios inteligentes, que ocupam esses corpos, né? A pergunta foi essa para ele, e aí que vem a resposta. No 19, nós temos um número de questões também grande, né? São questões que nos levam a pensar bastante, e vem ligado às chamadas predisposições mórbidas, né? Como é que eu consigo entender a existência de predisposições mórbidas no corpo espiritual? Tá bom? Não está falando de nada do ponto de vista fisiológico. Está sendo questionado sobre o objeto do seu estudo, né? Corpo espiritual. Às vezes o perguntador só sai um pouco, mas volta para o tema central do evolução em dois mundos. Ele diz:
A imprudência e o ócio são responsáveis por múltiplas enfermidades. A imprudência e o ócio. Percebam que isso bagunça muito das ideias presentes nos espíritos que habitam a Terra, tá? Porque o sujeito, às vezes, tem um esforço físico intenso nos anos de labuta para a sobrevivência e depois entende que é chegado o momento de nada fazer. E é o momento do mais puro ócio, em que ele vai tentar sobreviver com a aposentadoria, o que eu acho que nunca pode conduzir ao ócio, porque você faz a conta e descobre que não vai conseguir permanecer ocioso por muito tempo, né? Considere a realidade do salário médio que o brasileiro percebe. Não é o trabalhador europeu, não é um trabalhador americano, onde também os sistemas previdenciários, em razão da forma como são instituídos, é um caixa de quem trabalha para pagar os que não trabalham. Com a eliminação dos postos de trabalho, você tem um problema de desencaixe fenomenal. É um cálculo atuarial, pura e simplesmente. Então, o sujeito descobre que não vai dar para ter aquela. Mas a condição é muito melhor que a nossa. A nossa é um salário mínimo. Tanto que políticas governamentais, quando voltadas para o social, tentam dar aumentos nessa faixa um pouco maiores do que para as outras faixas de pessoas aposentadas. Gera uma injustiça? De certa forma, do ponto de vista da visão humana, sim. Mas do ponto de vista da realidade das pessoas é complicado. Todos nós vamos ao mercado. Eu me surpreendi hoje com o salto do preço que o arroz teve. Ah, mas teia cheia no Rio Grande do Sul, isso vai levar ao desabastecimento. Bom, desabastecimento já vai acontecer agora, né? E o salto foi assombroso. O mesmo pacote que nós fizemos aquisição há 3 semanas atrás, se tanto, porque a durabilidade do arroz aqui em casa é grande, não é um produto assim ingerido em largas quantidades, o mesmo pacote teve um salto de quase 50% no preço. O mesmo pacote. Né? Não fomos em outra marca, não, é o mesmo pacote. Então a gente observou o preço e agora o novo. Tá, mas produto que estava na gôndola não é o produto que veio do Rio Grande do Sul, porque de lá não tem saído nada. Tem tido muita dificuldade para chegar, não para sair, né? Vejam como a especulação, etc., leva. Então, a análise que ele faz é análise sobre o ócio. Ele não consegue comprar. Então, por que vai parar? Por que vai deixar de ser ativo? Por que vai pôr essas ideias na cabeça? Ser imprudente e ser ocioso vai te trazer problemas de natureza espiritual. Né? Então, eles diz no segundo parágrafo algo que, para mim, fecha todo o raciocínio da resposta, quando ele afirma a etiologia, origem, a busca da raiz das moléstias perduráveis que afligem o corpo físico e o dilaceram, guardam no corpo espiritual as suas causas profundas. Então, o que o nosso corpo retrata é aquilo que o nosso corpo espiritual alimenta, origina. Tá? É importante. Tem as moléstias do corpo? Evidentemente que sim. Ninguém vai dizer que o vírus da gripe tem uma ligação de natureza perispiritual. Não precisa ser tão radical assim, né? Não é essa a colocação. Entretanto, essas moléstias perduráveis, elas têm a necessidade de um ajuste. E aí ele explica a recordação dessa ou daquela falta grave,
mormente daquelas que jazem recalcadas no espírito, sem que o desabafo e a corrigenda funcionem por válvulas de alívio às chagas ocultas do arrependimento, cria na mente um estado anômalo que podemos classificar de zona de remorso. Vamos voltar a Allan Kardec, né? Que beleza! Como funciona o processo de ajuste que o espírito passa, tão bem descrito em O Céu e o Inferno. Primeiro, o arrependimento. Depois, a expiação, a zona de remorso. Kardec coloca a palavra expiação e nitidamente nos remete ao remorso. Aquilo que passamos a desenvolver. Mas o caminho não está nisso. Você tem que buscar a reparação. E ele, então, insiste em nos esclarecer, em torno da qual a onda viva e contínua do pensamento passa a enovelar-se em circuito fechado sobre si mesma, com reflexo permanente na parte do veículo fisiopsicossomático, ligado à lembrança das pessoas e circunstâncias associadas ao erro de nossa autoria. Aí, diz ele, surge o nódulo de forças mentais desequilibradas. E é desse nódulo que nós vamos, então, ter os reflexos reparadores. Está lá, né? São energias profundas que provocam essa distonia. E aí nós vamos tendo a necessidade de sair, necessariamente sair. Para quê? Para que provoquemos a necessária higiene mental, porque é só ela que é capaz de nos livrar desses problemas. Então, arrepender-se do que fez significa, num primeiro instante, não voltar a cometer a mesma coisa. Porque arrependo do que fiz, mas incido na mesma, não tem lá relevância nenhuma. Vamos ser bastante honesto, né? Você tem que corrigir-se, né? O arrependimento pressupõe justamente eu não vou fazer isso errado. Mas eu vou me lembrar daquilo que fiz errado e tenho que buscar de alguma forma reparar. Então é pedir desculpa, é ir lá e consertar a caca sem medo de estar fazendo papel de nada, a não ser de ajustar-se com a própria consciência. Jesus, você está diante do altar, era o lugar mais ansiado por todos os que viviam a sua época. Ir a Jerusalém cumprir as obrigações. Você está com a oferta para ser entregue? Estou. Você tem algo contra alguém? Deixa a oferta onde está, vai e se reconcilia com o adversário. Depois você volta e faz a oferta. Nossa, mas é o momento mais importante da nossa vida social, religiosa. Esquece. Esquece. Você precisa estar harmonizado com aqueles com quem você convive. Deus não precisa de agrado. Deus precisa de exemplos que dermos de adesão à sua lei. Não são joelhos dobrados que vão nos fazer melhores. São atitudes, pensamentos. É assim que a gente demonstra ter melhorado. Do contrário, é bater, é o símbolo que tine, sem nenhum tipo de relevância. Tine, ele faz o som, mas não produz nada. É necessária a caridade, o ajuste, o apelo fraterno, a vivência dessa realidade. É isso que importa. A segunda pergunta revela um conhecimento da época. De novo, aparece uma expressão que muitas vezes, repetida hoje, pode trazer qualquer desconforto, né? O débil mental, como é que ele pode ele comandar a renovação celular do seu corpo físico? E ele, então, dá uma resposta que acaba com a dúvida de quem pergunta uma questão dessa, né?
a consciência, ela está presente em todos. Ela está presente em todos, né? E ela, ainda que de maneira imprecisa ou imperfeita, é ela que preside o automatismo dos processos orgânicos. Então, se o meu corpo, eventualmente, tem distúrbios que impedem a inteira expressão do meu espírito, isso não significa que ele não vá se formar, desenvolver, trabalhar como acontece com qualquer pessoa dita aí, vou usar entre aspas gigantes, normal, porque todos somos normais. É uma questão de nomenclatura ridícula. Volta Michel Foucault quando estuda os ditos anormais, né? Para justamente mostrar essa bobagem, essa criação de um mecanismo de poder que foi a de classificar as pessoas, dizendo que estas são normais, aquelas não. Todos somos espíritos em jornada evolutiva, alguns impedidos por questões evolutivas próprias, que nós não temos condições de entender, de uma expressão mais ampla. Mas não passa disso, não passa disso. Eu me lembro quando Kardec evoca na sociedade parisiense justamente espíritos assim, em condições que na vida de vigília, no estado de vigília, eram limitadíssimas. E esses espíritos lá comparecem. E dizem a Kardec, olha, temos perfeita ciência das limitações que temos. São necessárias aos nossos espíritos por transgressões que cometeram. Mas no estado espiritual nós não as temos. Não as temos. Né? Isso é importante. E quem dirige o veículo físico é o espírito. Não ter o meio de se expressar é uma coisa, mas os comandos do automatismo. A questão 3, se eu for entrar para valer, eu preciso de um encontro inteiro, né? Porque volta aquela pergunta que a gente ouve de 10, em 12 de cada 10 pinga-fogo, se deixar a pessoa fazer perguntas, pinta isso aqui. Existem parasitas ovoides vampirizando desencarnados? Caramba, essa pessoa não leu Libertação. Não leu, né? Não leu. Estou falando, o camarada diz que leu André Luiz e Evolução em Dois Mundos, é um dos livros lá derradeiros. E o sujeito se passou na série da sequência Nosso Lar, Mensageiros, etc., etc., faz uma pergunta dessa. Olha, sossegado. Ele descreve isso, toda a vila em que ele estava lá, retido para poder ter a sua entrevista ao lado de Gúbio, com quem dominava aquelas paragens e que era o objeto da presença deles ali, né, naquele instante, ele se choca quando vê inúmeros ovoides transitando. O que é isso? Né? E ele diz, olha, diz Gúbio para ele, você vai ter que observar. E quando ele observa, ele se choca, né? Discorre a respeito do assunto. Então, está lá, o parasita ovoide continua vampirizando desencarnado, sim. Depois ele recebe a pergunta de número 4, de que jeito ver a justiça superior nas endemias em que populações são assoladas periodicamente pelas mesmas doenças. A pessoa aqui coloca a endemia rural e acho que por uma certa característica do momento que o Brasil vivia, né? Com o campo desprovido de maiores cuidados de assistência básica à saúde, etc., etc. Não significa que hoje ela seja exemplar, tá bom? Mas significa reconhecer que ela se faz presente, muito mais do que quando a questão foi apresentada. E aí, ele faz uma explicação que evoca o seu passado de cientista, né? Ele diz: precisamos olhar as endemias de uma região
em razão dos problemas que localmente ocorrem. Vamos fazer esse raciocínio. E, ao capitulá-las, não obstante os casos kármicos individuais que se agravam por influência dela, principalmente no quadro da higiene, o homem tem que realizar por si uma obra para pagar o preço do progresso comum. Tá? Lhe dá uma resposta que é esclarecedora do ponto de vista da compreensão. Então, você tem um problema e que esse problema vai ter que desaparecer, né? Ter lá a situação significa ter que ajudar, trabalhar para reverter isso. E se alguém sofre, porque aquilo vai chamar atenção coletivamente, é o preço de um progresso comum. É justamente graças a essas situações que os olhares da ciência se voltam, as pesquisas se desenvolvem, se levantam as causas, primeiro a partir dos efeitos que elas produzem, se pesquisam as causas e se busca a solução, seja a vacina, seja o tratamento mais adequado, por aí afora. De novo, volta uma pergunta sobre estado comatoso. Agora, não é mais a questão de saber se o espírito estava nessa... Querem saber se o espírito está ali, aprisionado ao corpo, afastado dele. E ele diz, olha, depende da situação mental do enfermo. É evidente que o corpo espiritual está ligado, porque se estiver desligado, nós estamos diante do fenômeno da desencarnação. Está ligado. Tá? Agora, está ligado mais proximamente ou distante, a depender da situação espiritual do enfermo. Não tem outra saída, né? Não tem. Nós vamos ver por ele e por Humberto de Campos relatos de espíritos que libertos, o próprio Camilo também faz isso lá em Memórias do Suicida. O próprio espírito liberto dos despojos físicos, deles não se afasta. Então, a gente tem relatos assim, não tem mais vínculo, mas o espírito não se afasta. Pelo contrário, há relatos entristecedores de espíritos que tentam erguer o corpo físico do lugar que está. E isso vai ser um processo impossível, porque já não estão atados espírito e corpo. Mas a pessoa não tem essa informação. Então, ela vai ao desequilíbrio, tá? Tudo depende da condição evolutiva. Quanto mais evolutivo, menores as barreiras de reintegração à realidade menores as barreiras de reintegração à realidade espiritual. Agora, turbação pela desencarnação, todos passam, né? Primeiro capítulo da segunda parte do Céu e Inferno, estudo valendo por todas as análises que Kardec teve a chance de fazer, que estão no Céu e Inferno e na revista. A sexta pergunta e última do capítulo. Quais os principais métodos que a espiritualidade usa para tratar as lesões no corpo espiritual? Como é que se trabalha? Olha, a questão é muito simples, né? Um ex-enfermo está depondo agora, tá? Ele vai falar sobre aquilo que ele passou. Os servidores da medicina penetram com mais segurança na história do enfermo para estudar com êxito possível os mecanismos da doença que lhes são particulares. Todo mundo aqui se recorda do exame feito por Henrique de Luna sobre ele, e que vai detectar você foi um suicida. Você também vem com uma bobagem dessa? Foi. Eu vou te dizer que foi, e vai na história dele, na vida que ele tinha, nos comportamentos que ele tinha, para lhe dizer, você trabalhou para a sua desencarnação precoce. Nessa forma, você foi um suicida, né? Aí, ele vem detalhando sobre essas questões, né? O que fica
bonito é o último parágrafo dessa pergunta. Pedir para vocês prestarem atenção, porque olha como ele analisa a profundidade, o alcance da resposta que ele vai ter que dar. Na esfera superior, o médico não se ergue apenas como pedestal da cultura acadêmica. Isso acontece na Terra, mas sim também com as qualidades morais que lhe confiram valor e ponderação, humildade e devotamento, visto que a psicoterapia e o magnetismo, largamente utilizados no plano extrafísico, exigem dele, grandeza de caráter e pureza de coração. Então, o exercício da atividade de curar, do ponto de vista espiritual, demanda pureza e grandiosidade do espírito que a ela se dedica, que vai enxergar as nossas chagas como sendo chagas decorrentes das nossas posturas e, longe de nos condenar, vai nos chamar à conscientização. Pronto. É aí que está a chave para a gente entender a resposta. Né? Então, o espírito que exerce a atividade de cuidar do amparo aos que estão enfermos do ponto de vista espiritual, vai fazê-lo, logicamente, dentro dessa técnica de uma anamnese muito mais profunda. Mas vai ser dotado desses valores que ele coloca, né? Ponderação, humildade, devotamento. Porque quem vai tratar de um espírito doente sabe da influência que a boa conversa pode ter, que os recursos magnéticos podem ter, e deles vai se servir. Tá? É muito, muito, muito diferente do que a gente possa imaginar, né? Com a nossa tentando transpor daqui para a realidade espiritual os conhecimentos, quando o que a gente observa é a realidade espiritual transpondo para cá informações tão valiosas. Chegamos à última pergunta e ao último tópico do livro. Que bom, né? Até eu estou me sentindo aliviado. Caminho do livro vencido. É uma pena que a gente não pôde estar aqui dessa mesma forma como temos estado na segunda parte, na primeira, né? Porque aí a gente teria realmente uma abordagem completa da obra disponível. Pode ser que, criando juízo, eu não volte a falar mais de evolução em dois mundos em grupo, mas como eu sei que tenho pouco, quem sabe daqui a um tempo lá estou eu de volta, me dispondo a falar e permita que a gente registre isso para que fique aí guardado para quem queira ver no futuro, né? É uma opção, mas para isso o fator tempo precisa estar presente, né? Por enquanto, ele continua sendo escasso. O 20 tem uma questão só. A invasão microbiana está vinculada a causas espirituais? Olha que pergunta capciosa, né? A pessoa apresenta um quadro interessantíssimo, uma questão interessantíssima, e põe ele diante de uma saia justa típica de um estudioso de questões ligadas a esse tipo de processo. Veja como aqui vai aparecer muito do pesquisador que ele houvera sido, né? É uma hora que ele dá uma resposta longa, rica, mas que mostra claramente, primeiro, um domínio sobre o que vai falar. Ele tem esse domínio. E depois, a construção da informação espiritual. Isso é que eu acho mais bonito nessas intervenções dele. Vamos nós?
Excetuados os quadros infecciosos pelos quais se responsabiliza a ausência da higiene comum, já chega, claro, onde você tem muita infecção aí, que não precisa ficar procurando além do corpo físico. As depressões criadas em nós por nós mesmos, nos domínios do abuso de nossas forças, seja adulterando as trocas vitais do cosmo orgânico pela rendição ao desequilíbrio, seja estabelecendo perturbações em prejuízo dos outros, vão plasmar nos tecidos fisiopsicossomáticos determinados campos de ruptura de harmonia celular. Opa, é isso aí. Então, o nosso pensamento, as nossas ações desequilibradoras trazem para nós, sejam dirigidas a nós mesmos ou a outros, a oportunidade de se criarem certas depressões, certas regiões que vão perturbar o nosso corpo espiritual. A partir daí, você abre espaço para sofrer uma invasão de natureza microbiana. E diz ele, num exemplo bastante fácil de compreender, é como uma praça desguarnecida, porque as sentinelas não estão cumprindo a função que deveriam. E eu vou voltar a Jesus com toda a pureza de um ensino que agora a gente consegue entender. O vigiai e orai. Vigia os próprios pensamentos. Vigia as tuas ações. Ah, mas o importante é orar. Vigia primeiro. Porque se você se desguarnece, não há oração que vá te buscar da onde você está. A prece é um veículo favorável ao nosso contato com a realidade espiritual superior. É assim que nós buscamos a divindade, é assim que devemos fazer. Porém, nós não podemos esquecer do nosso cuidado. Não podemos esquecer. Sede prudentes e o tempo todo atentos. Jesus nos dá essa recomendação permanentemente, porque espírito evoluído que é, sabe que muitos dos desequilíbrios que nós vamos trazer são fruto justamente dessa questão. Né? Você, então, faz com que a sua postura gere uma zona desequilibradora que depois demandará esse tipo de problema, que vai exigir um esforço enorme, porque já se instalou. Então, você tem que trabalhar de forma a evitar que esse tipo de comportamento seja uma constante no seu dia a dia, porque ele é fator de desequilíbrio, pelo qual, então, acontecerão os processos mórbidos, que vão nos trazer os prejuízos de natureza generalizada. Né? Então, há, sim, questões ligadas ao corpo físico. Para elas, a preocupação nossa deve ser sempre a da higiene, a do cuidado, a da manutenção do mais perfeito equilíbrio possível, né? Com a alimentação, com a prática de atividades físicas, etc, etc. A cartilha todo mundo conhece. Se pratica, é uma outra coisa para ser vista em separado. Mas a chave aqui são aquelas questões que decorrem dos nossos pensamentos, daquilo que desejamos para o outro, daquilo que fazemos conosco mesmos, porque isso gera zonas
que ele vai chamar, então, de predisposição enfermiça, que trazem, sim, o desequilíbrio das nossas forças mentais, geram rupturas e solução de continuidade em pontos de interação entre o corpo espiritual e o corpo físico. E aí, o assalto microbiano ocorre e nós temos o desequilíbrio trazendo. Diz ele, consolidado o ataque pela brecha da nossa vulnerabilidade, aparecem as moléstias sintomáticas ou mesmo assintomáticas, estabilizando-se ou irradiando-se conforme as disposições de cada mente, que trabalhe ou não para refazer a defensiva orgânica em supremo esforço de reajuste, ou que, por automatismo, admite ou recusa, segundo a posição em que se encontra no princípio de causa e efeito, a intromissão deste ou daquele fator patogênico, destinado a expungir dela, em forma de sofrimento, os resíduos do mal correspondentes ao sofrimento que ela mesma implantou na vida ou no corpo dos outros. Então, não será lícito, porém, esquecer, e aqui é que vem a grande lição que o Espiritismo traz, de novo a minha reverência ao capítulo 3 da Gênese, que o bem constante gera o bem constante. E quando nós nos movimentamos infatigavelmente, a palavra é essa, a gente não pode cansar de fazer o bem. Não tem tempo para fazer o bem. Nós temos todo o tempo do mundo para viver na prática do bem. Não é o contrário. Todo o mal por nós amontoado se atenua gradativamente, desaparecendo ao impacto das vibrações de auxílio, nascidas a nosso favor, em todos aqueles aos quais dirijamos a mensagem de entendimento e amor puro. E aí nós não precisamos da moléstia para expurgar, o mal praticado, os resquícios da treva, como ele fala. Olha que maneira com que ele termina o livro. Amparo aos outros, cria amparo a nós próprios. Motivo porque os princípios de Jesus, desterrando de nós animalidade e orgulho, vaidade e cobiça, crueldade e avareza, e exortando-nos à simplicidade e à humildade, à fraternidade sem limites e ao perdão incondicional, são o quadro perfeito de imunologia para a nossa vida íntima. E fortalece-nos a mente, o espírito, na autodefensiva contra elementos destruidores e degradantes que nos cerquem, nos articulando as possibilidades imprescindíveis à evolução para Deus. É Kardec puro, no capítulo do bem e do mal. Por que é que o mal, então, precisa ser eliminado? Porque conhecer que fazer o bem nos faz avançar, nos guarda, a gente não tem outra opção. Jesus veio até nós para demonstrar isso, e não foi falar sobre a prática do bem, foi fazer. Nenhum gesto de animalidade. Pelo contrário, um espírito altamente evoluído, compreensivo. Nenhum orgulho, a começar do nascimento, das condições de vida. Não tinha 2 túnicas, não tinha 2 pares de sandália, não tinha 2 bolsas.
sem nenhuma vaidade, sem qualquer cobiça, pelo contrário, nenhum gesto de crueldade, nenhum gesto de avareza. Exemplificou e praticou o perdão incondicional. O dia que formos capazes de agir assim, nós veremos que, ainda que as condições sejam adversas, nosso organismo terá resistência do ponto de vista espiritual para encarar toda e qualquer questão. E se essas questões vierem a nos atingir de forma a nos ceifar a existência, nós teremos a consciência de ter bem aproveitado os anos porque foram dedicados ao serviço do próximo, em favor do próximo. Oxalá nós tenhamos entendido o recado, né? Porque a dúvida era de que maneira. Olha, só tem uma: praticar o bem, fazer o bem. É ele que gera o bem, é ele que nos ajuda a ficar prevenidos. Não podia ter encerrado de forma melhor um texto tão rico que é esse, de Evolução em Dois Mundos. Eu agradeço muito o fato de vocês terem nos acompanhado até aqui, né? Foi uma trajetória longa, repleta de desafios, mas é gostoso ver chegar ao final e perceber que, de alguma forma, ainda que com todas as limitações que eu tenho, tenha sido possível mostrar a grandeza desse texto de André Luiz. Não tenho dúvidas de voltar a ele, tá? Tantas quantas forem as vezes que o conhecimento que a gente precisa puder ser encontrado. Joia? Obrigadão para cada um de vocês que participou até aqui.